De volta também, quem nos ouve pelo rádio, depois de um rápido intervalo, formadas aqui mais uma vez as redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos juntos aqui com os Pingos nos Is nesta segunda-feira. E nós vamos falar agora sobre educação. O fechamento das escolas continua em várias regiões do país, a quarentena escolar vai se prolongando. E para falarmos sobre isso, temos dois convidados a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is. A Lana Romani, que é a fundadora do movimento Escolas Abertas, e também o advogado Kleber Luiz Anquim, conosco aqui também. Lana, boa noite, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada a vocês, boa noite, Augusto. Obrigada pelo convite da gente aqui. Nós que agradecemos, doutor Kleber também. Boa noite, Vitor, boa noite, Augusto. Vou fazer uma primeira pergunta aqui para a Lana e na sequência quero ouvi-lo também, doutor Kleber. O que muda na prática com esse decreto de essencialidade, Lana, que foi baixado aqui em São Paulo pelo governador João Dória, em outras regiões também, há governantes que agora já começam a classificar a educação finalmente como um serviço essencial. Isso tem facilitado o funcionamento das escolas ou ainda não é suficiente? O que muda? Sim, isso é fundamental, né? Isso era um decreto que já deveria ter sido feito lá atrás. Na verdade, é um decreto que deveria ter entrado no governo federal no início da pandemia, uma vez que a educação ela é essencial de forma presencial. E o que muda? Muda que agora é importante lembrar que as prefeituras elas só podem gerir o seu município naquilo que é não essencial. Né? Então, hoje, nenhum prefeito dentro do estado de São Paulo pode fechar escolas porque ele colocou um decreto. Simplesmente, a gente tem que seguir o estado de São Paulo, que já decretou que mesmo na fase emergencial, as escolas permanecem abertas com até 35%. Doutor. A gente trabalhou bastante para conseguir com que o governo fizesse essa iniciativa. Preencheu-se uma lacuna, né? A essencialidade das aulas presenciais é uma coisa que parece ser óbvia, mas não tinha sido colocada em nenhuma norma até então. E isso faz com que o Estado agora seja o gestor da política pública, né? Porque o acesso presencial à educação é uma questão pedagógica. E uma questão pedagógica não é de interesse exclusivo do município. Então, o município não pode agora, da sua cabeça, simplesmente fechar uma escola. Como não poderia, por exemplo, impedir a atividade agrícola, né? Do agronegócio, que foi considerado atividade essencial, nenhum prefeito poderia impedir que se trabalhasse na zona rural. Exato, ou uma atividade logística, por exemplo. Mas a minha pergunta é a seguinte, é mencionado no decreto, parece que não é mencionada a expressão aula presencial, né? É mencionado. Mas esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Porque eu li como esperteza, né? Não mencionar isso aí. Esse é um ponto importante. Na verdade, esse decreto agora do fim de semana, ele altera um decreto anterior que cuida rigorosamente das aulas presenciais. Ah, tá. Então, na verdade, ele não é um decreto solto. Ele é um decreto que vem incluir um artigo, que é o artigo 1A, no decreto anterior, que tratava especificamente do retorno presencial. Perfeito. Então, isso não é uma discussão, vamos dizer assim, não tem teoria, né? É simplesmente agora as aulas presenciais passaram a ser essenciais aqui no estado de São Paulo. Perfeito. A única forma de um prefeito reagir a isso é ele decretar no seu território que as aulas presenciais não são essenciais. Ele, eventualmente, da cabeça dele pode fazer esse decreto. A questão é, esse decreto tem sustentação jurídica? O que a gente tem explicado é que não. Por quê? Porque como o acesso à educação presencial não é algo de exclusivo interesse local, como é um bar, né? Um bar é uma questão de exclusivo interesse local, um buffet é de exclusivo interesse local. As aulas presenciais não são. As aulas presenciais, como todo o sistema de educação brasileiro, começam com uma regulação na Constituição Federal, existe a Lei Nacional, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que era uma lei nacional, uma lei federal, existe os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. Então é um sistema todo complexo, que não dá a um município o poder de decidir como se vai aprender no Brasil. Se ele adotar o programa multiplicação de analfabeto. Alguma coisa como essa. Então, como não é uma questão de interesse estritamente local, o município não tem essa força absoluta de fazer o que ele quer. Então, ele pode fazer esse decreto, supostamente pode, dizendo, aqui no meu território não é essencial, pode, mas esse decreto, na nossa visão, não tem sustentação jurídica. E com consequências muito ruins, viu, Augusto? Porque, por exemplo, como é que você vai justificar a vacinação prioritária de um professor no município que decreta que as aulas presenciais não são essenciais? São outros problemas que um prefeito desse teria que enfrentar. Exatamente. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé? Pois é, eu queria fazer a mesma pergunta para os dois.
Eu tenho dito de que durante essa pandemia a gente aprendeu assim que um novo normal apareceu, comida delivery de uma forma muito mais rápida, e enfim, trabalho em casa, mas eu estou sentindo que principalmente nas séries iniciais a escola não funcionou remota, quer dizer, não houve uma troca, e muita gente achou que isso poderia acontecer, de aula presencial da aula remota. Eu estou falando besteira ou é isso mesmo? Está comprovado que a escola, pelo menos nas séries iniciais, tem que ser presencial? Não, você não está falando nenhuma besteira, né? A verdade é que em nenhuma série, seja ela inicial ou até no ensino médio, a aula online substitui a presencial, jamais. O que acontece é que no ensino infantil e até a alfabetização são anos no qual as crianças não conseguem realmente aprender no online. E você também não recupera esse ano perdido. Por isso é tão importante que as aulas presenciais voltem com urgência, né? E porque isso, os danos que causam a falta de aulas presenciais são muito maiores para a saúde das crianças e adolescentes do que a própria pandemia. Porque a ciência já comprovou que as escolas com protocolos são seguras e que crianças e adolescentes não são vetores de transmissão, né? Se seguirem os protocolos. Tem risco? Sim, tem risco, né? Mas o risco é 30, 40 vezes menor dentro das escolas. Então, a gente tem que lembrar que a gente está, sim, numa pandemia, que o nosso comportamento social muda, obviamente, como a gente tem que estar, né, na sociedade, mas cumprindo os protocolos dentro da escola, é importantíssimo frequentar as escolas para que as crianças e adolescentes possam ter um futuro melhor garantido. Quer completar, Kleber? Completar isso é uma coisa que a gente tem dito, comparando com a guerra, por exemplo, Zé Maria. Se nós pegarmos os piores momentos da Segunda Guerra Mundial em Londres, em 1940, quando a Força Aérea Alemã ela sistematicamente bombardeava Londres, as escolas ficaram abertas. E lá não tinha nenhum indício de que a escola era mais segura que a casa, porque era bomba para todo lado. E aqui nós temos indícios de que a escola é mais segura. Então, não parece haver uma justificativa para que elas continuem fechadas. Se nem na guerra, com bomba todo dia, elas estavam fechadas, por que agora, que nós já temos esse controle sanitário, uma experiência, um estudo, uma ciência de fato em torno desse assunto, nós vamos transformar a escola numa briga ideológica, talvez, ou numa briga política, ou em quem tem mais poder sobre o quê? Isso é o que talvez tenha feito o Reino Unido se tornar o Reino Unido e a gente continuar sendo o Brasil até hoje, infelizmente. Bom, para você que chega agora, estamos recebendo a Lana Romani, fundadora do movimento Escolas Abertas, e também o advogado Kleber Luiz Anquim. Vamos a mais uma pergunta. Agora, a Ana Paula Henkel. Por favor, Ana. Bom, primeiramente, como mãe, doutor Kleber e Lana, quero deixar os meus parabéns pelo movimento tão sério, tão embasado aí na ciência. E é sobre isso que eu gostaria de perguntar e também deixar algumas informações para quem quer seguir esse movimento que vocês têm tão bem organizado. Eu recebo muitas mensagens de mães que vivem aí nos seus municípios com as crianças, trancafiadas em casa há 1 ano. Eu mesmo tenho uma criança aqui na Califórnia que está há 1 ano dentro de casa. Apesar dos professores também estarem na lista de prioridades na vacinação, as escolas continuam fechadas aqui no meu distrito, infelizmente. Então, eu queria saber, são 2 perguntas. A primeira é que tipo de documento de embasamento científico, de psicólogos ou virologistas, infectologistas, vocês anexaram a esse movimento? E se existe algum site onde as pessoas podem encontrar essas informações para iniciarem esse tipo de movimento também nos seus municípios? Ana Paula, né? Isso, por favor, Lana. Ana Paula, então, a gente anexou à nossa ação mais de 20 pesquisas científicas que mostram que dentro das escolas os protocolos são seguros e depois da nossa ação a gente tem inúmeros estudos que continuam comprovando, inclusive depois das aberturas das escolas ao redor do mundo, como foi esse índice de transmissão. A gente tem isso no nosso Instagram, que é escolas.abertas.
Então, quem acessar em todos os nossos canais, Escolas Abertas, vai encontrar lá esses estudos. A gente também tem hoje esse movimento em mais de 130 municípios do Brasil. Então, as cidades entram em contato com a gente já disponibiliza o kit inteiro, que vai desde o material de comunicação, ação, a defesa jurídica, embasamento científico, a estratégia e tudo mais. A gente se reúne com esses movimentos semanalmente. E agora, quem tiver interesse de levar esse movimento para a sua cidade, pode entrar em contato com a gente dentro dos nossos canais, né, das redes sociais. Como é que faz para entrar em contato? Nas redes sociais, Escolas.abertas, Facebook, internet, Escolas Abertas, e ali também tem o nosso celular. Então, sigam a gente e a gente manda tudo para vocês. É importante a gente lembrar que esse decreto ele vale para o estado de São Paulo inteiro. Então, hoje a gente tem, por exemplo, movimentos em mais de 30 municípios em São Paulo, e alguns são coligados, né? Como, por exemplo, o ABC. Então, esse decreto, como ele é válido para o estado todo, todos os prefeitos do estado têm que cumprir. E agora, o nosso foco é o governo federal. Né? A gente exige que o governo federal cumpra, né, o seu papel perante o resto do país. Algo mais, Kleber? Só para complementar, né, em algumas ações judiciais que foram movidas e a gente monitora, se pediu aos municípios que tinham uma postura restritiva que apresentassem os seus estudos. Apresente o seu fundamento técnico. E, curiosamente, essas respostas nunca vieram, ou vieram fracionadas. E a gente vivenciou uma situação muito curiosa, que é uma resposta de um município dizendo o seguinte: olha, como eu sei mais do que vocês, porque eu sou autoridade pública, eu sou poder público, eu tenho mais condição do que você, sociedade, para tratar desse assunto, tem que fazer o que eu estou falando. E aí o nosso pedido foi, mas apresente, vamos debater isso. Você traz os seus cientistas, nós trazemos todos os outros que nós pudermos, para então, num debate científico, se chegar a uma conclusão. Mas nós não temos conseguido avançar por um debate estruturado com diversas autoridades públicas, infelizmente. Próxima pergunta, Guilherme Fiuza. Parabéns a Alana e ao Kleber, realmente é um show de bom senso, né? Isso que o Dr. Kleber acaba de mencionar agora, a gente sempre comenta aqui, né? Quer dizer, é fundamental e urgente que se exija, não só o pessoal da pedagogia, do sistema de ensino, mas agentes econômicos e os demais, exigindo o lastro científico para medidas restritivas, senão vira autoritarismo. Mas a minha pergunta seria a seguinte: como é que essas medidas serão cumpridas, elas vigoram de que maneira? 35% de ocupação, não é isso, das salas de aula? Como é que isso se faz? É um revezamento? E como é que é o protocolo sanitário? Por favor, Lana. Ok, então, os protocolos, eles mudam de estado para estado, né? No caso do estado de São Paulo, como que funciona? Nessa fase emergencial, na fase vermelha e na fase laranja, o plano de São Paulo permite que as escolas fiquem abertas com até 35% da capacidade, né? Cumprindo os protocolos. Quais são os protocolos? Que é sempre importante lembrar. Distanciamento de 1 metro, higiene da mão, né, das mãos, com álcool gel ou no banheiro, e máscaras. Esses são os protocolos. Já mudando de fase para a fase amarela, a gente vai para 70% de capacidade no estado de São Paulo. E na fase verde, a gente chega a 100% de capacidade. Então, esse é o panorama, o protocolo, né? Exatamente. Diga, Kleber. E Fiuza, tem um ponto que Está em vigor quando? já está em vigor. Está em vigor. Está em vigor. O que a gente gostaria de destacar é que esses percentuais são um pouco teóricos, dá para imaginar, né? Por que não é 40, é 35, por que não é 55 e tal? Isso é uma coisa que a gente discute também com as autoridades para se refinar com o que a gente vai aprendendo com a pandemia. Porque essas coisas muito rígidas, às vezes, não funcionam para determinados tipos de escola. Às vezes, uma escola é muito grande e tem pouco aluno. Né? Então, não faz muito sentido que ela tenha essa restrição. Então, a escola precisa ter um pouco de autonomia na gestão da sua
da sua comunidade ali, seguindo todos esses protocolos, mas os protocolos precisam evoluir também, porque a gente vai aprendendo com a pandemia, com os reflexos, e uma hora, quer dizer, se 35, 40, 50, precisa se ajustar à nossa realidade, né? Mas aí é uma briga de cada vez, né? Então agora nós estamos tentando assegurar que as aulas voltem e voltem de uma maneira aderente a uma política pública, ou seja, que você não tenha recortes, que o município A faça uma coisa, o B faça outra, porque, de novo, isso não é uma questão de interesse local, nós estamos falando de educação, né? Não é uma questão do interesse de um município. Então é preciso que haja uma certa harmonia, e o governo do estado foi muito bem nisso, puxando para si essa regulação com o decreto de essencialidade, para que nós possamos dar cumprimento à Constituição Federal. A Constituição Federal diz muito claramente que o Estado ele tem que garantir uma equidade de acesso e permanência na escola. E aí, como o Zé Maria colocou, as crianças não conseguem aprender em casa. Não. Então, você não tem equidade, primeiro, do rico com o pobre, porque o rico tem tablet e o pobre não tem, né? E permanência nós não estamos tendo. Então, é um problema que nós precisamos resolver, e aí nós vamos com uma batalha depois da outra para discutir, inclusive, esses percentuais. Eu espero que os governantes conscientes sigam o grande exemplo do prefeito de Criciúma, né? Com funcionalismo público. Eles queriam lockdown, queria ficar em casa e tal. Ele instituiu, então, o lockdown facultativo. Os que estavam muito preocupados com a saúde poderiam ficar em casa sem problema e tal, sem remuneração. Ele propôs isso, sabe quantos aderiram? Ninguém. É a hora de propor isso aí a professores que propõem greve e tal, e aí eles voltam. Bom, queremos agradecê-los muito, viu, Kleber, Lana, pela visita, pela presença aqui. Foi muito esclarecedora, muito produtiva a conversa. Estivemos aqui com a Lana Romani, que é a fundadora do movimento Escolas Abertas, e também com o Kleber Zanquim, advogado. Obrigado, Lana, pela visita. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês pelo espaço, né? Sempre bom poder contar com vocês para a gente poder divulgar as informações corretamente. Estaremos sempre aqui. Agradecemos. Obrigado, muito. doutor. E eu quero destacar que essa é uma batalha das mães, viu, Ana? As mães têm sido fundamentais aqui. Associar mães a leoas é uma associação muito correta, porque são as mães que estão sustentando o movimento. Então, como pai, eu agradeço às mães por tudo que vem sendo feito. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez.